Meus irmãos amados, a paz do Senhor Jesus. Nesta oportunidade nós vamos dar continuidade à nossa série de sermão temática sobre o Sermão do Monte. Então nós vamos ler a palavra de Deus. Mateus capítulo de número 5 e versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O tema da nossa mensagem de hoje é bem-aventurados pobres de espírito. Meus irmãos, o Sermão do Monte está dividido em 5 unidades literárias, a saber, do capítulo 5 até o capítulo 5, versículo de 1 a 16, e do versículo 17 a 48, e do capítulo 6, versículo 1 a 18, e do versículo 19 a 34, e do capítulo 7, versículo 1 a 29. Estas são as unidades literárias, meus irmãos amados. Jesus começa com as bem-aventuranças. Ele escolhe abrir o reino para os chamamentos dos seus súditos. Ele começa ali no versículo 3. Então ele vai falar das bem-aventuranças daqueles que fazem parte do reino. Então ele começa no versículo 3 e fecha no versículo de número 9. Ele vai fechar tratando que todas as bem-aventuranças dentro dos versículos de 3 a 9 são as qualidades necessárias para aqueles que querem entrar no reino dos céus. É interessante observar que Jerusalém, nos tempos de Jesus, estava sob o domínio romano, cuja conquista aconteceu no ano 63 depois de Cristo, quando o general Pompeu invadiu Jerusalém e derrotou os asmoneus. Então, meus queridos, naquele período, o general romano, ele vence os seleucidas, que eram ele é desse nome de Seleucida porque era um general do Alexandre o Grande, o conquistador do povo judeu. Alexandre o Grande era o imperador grego-macedônico. Então, meus queridos, quando o general Pompeu conquista a Judéia, derrotando os macabeus, então eles também inaugura ali uma nova fase de reino. É um domínio diferente, é uma forma de governar diferente. E os livros de Macabeus, primeiro Macabeus e segundo Macabeus, são livros apócrifos. Eles vão narrar sobre isto. Queridos, o profeta Daniel profetizou sobre isto. Então, meus irmãos, a Judéia já vinha passando por uma série de domínios diferentes. Primeiro foi o Nebuzaradã, que invadiu, ele amando
do grande rei da Babilônia, Nabucodonosor, depois o Ciro com o seu império Medo-Persas, consequentemente em seguida o grande general grego-macedônico, o Alexandre Grande, e depois Pompeu o Romano. Os judeus nessa época, eles estavam ansiosos, exaustos e pedindo pelo libertador. Que esse libertador tivesse, só arrumando aqui, meus irmãos, tivesse a compaixão de libertar este povo com mão forte, com mão poderosa, com mão forte do poderio militar. Meus irmãos, eles pagavam altos impostos para Roma. E não só isto, mas também a corrupção que corria solta, a passos largos, lá no grande templo em Jerusalém. Os colúnios dos sumos sacerdotes que estavam no poder com o Império Romano, os desvios das ofertas, desvios dos dízimos. O profeta Malaquias lá atrás já alertava sobre isto, já denunciava este pecado, e ele ainda criticava, dizendo que eles diziam assim: em que me roubais? Em que estão me roubando? Em que estão roubando o Senhor? Aí ele vai e diz: nos dízimos e nas ofertas. Então, meus irmãos, pensem na situação, nas facções que estavam presentes também naquela época: os essênios, os zelotes, os saduceus, os fariseus, cada um com as suas ideias doutrinárias, e isto tudo causava confusão na cabeça dos judeus. Meus queridos, quando Jesus apareceu ali pregando, eles tomaram assim uma alegria, achando que aquele realmente era o Messias que iria libertá-los com poder militar. Mas Jesus já começa dizendo: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Aleluia. Está lá em Mateus capítulo número 4. Jesus também vai dizer: o meu reino não é deste mundo, o meu reino é espiritual. Está lá em João capítulo 18, versículo 36. E somente no futuro é que será implantado um reinado terreno, e que Jesus será o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo de número 11 e o versículo de número 15. Então, queridos, foram 400 anos de espera, 400 anos sem voz profética, mas apareceu Jesus. O capítulo 4, versículo 17 a 25, vai narrar sobre isso. Jesus apareceu, pregando, curando enfermos, curando paralítico, expulsando demônios, espíritos imundos, fazendo cego ver e ensinando. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus agora chama aquela grande multidão que veio de todas as partes do mundo, por onde ouvia a dizer que o Messias tinha chegado em Jerusalém, na Judéia, e que agora estava na Galileia. Eles foram ouvir Jesus lá na Galileia. Jesus subiu ao monte e começou a ensinar-lhes acerca das qualidades para participar do seu reino. E a primeira qualidade é
bem-aventurados, do grego Macários, que significa abençoados são. Queridos, o primeiro ponto da nossa mensagem de hoje, que é a mensagem de Jesus, a mensagem de Jesus está dividida em 2 pontos, que são bem-aventurados os pobres de espírito, é o primeiro ponto, e o segundo ponto é, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus ensina que são abençoados os pobres de espírito. Mas o que é ser pobre de espírito, meus irmãos amados? Na medida em que formos avançando na exposição da mensagem dessa bem-aventurança, verificaremos que ela indica realmente um esvaziamento. O Evangelho tem 2 facetas. Primeiro vem o esvaziamento, depois vem o enchimento. Primeiro vem o aniquilamento e depois vem o reenchimento, de que diante de Deus o homem não é nada. O homem tem que se esvaziar, ele tem que reconhecer que ele não é nada diante de Deus. Quando o profeta Isaías viu o trono de Deus, então ele disse: quem sou eu? Eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou impróprio para esta missão. Quando Gideão viu o anjo do Senhor, enquanto ele estava ali malhando trigo, ele era um homem forte, um homem robusto, corajoso, que podia enfrentar as feras ali em pleno deserto, o leão e cobras venenosas, lobos, mas ele estava ali malhando trigo, trabalhando. Mas quando ele viu o Senhor, ele disse: Senhor, que importância tenho eu? Senhor, eu sou pequeno, eu não tenho condições de fazer este trabalho. Olha, meus irmãos amados, isto aqui não é um comportamento de timidez e nem um comportamento covarde. Isto aqui é um reconhecimento que diante do Deus Todo-Poderoso nós estamos em total impotência, que diante da grandeza de Deus o homem é pequeno. Então Jesus está a ensinar que a pessoa que entende, que depende totalmente de Deus, é abençoado. Esta é a mensagem de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, o ensinamento de Jesus nesta noite para nós é: todo cristão deve ser assim, esvaziado de si mesmo e pronto para receber o domínio de Deus. O ensino católico diz que ser pobre de espírito é fazer um voto de pobreza. E assim como São Francisco de Assis, e viver sem adquirir bens materiais, sem residência própria, sem família, sem emprego, sem compromisso com pagamentos de água, de luz, telefone. Ou ainda viver como os monges, enclausulado em um mosteiro, sem contato com a sociedade. Mas não é isso que Jesus está ensinando aqui no Sermão do Monte. Não, não é isto. Certa feita, o pastor Martin Lloyd Jones foi convidado para pregar em uma pequena cidade da Inglaterra. Ao descer do trem, um irmão que esperava, mas que depressa pegou a sua mala, tomou assim quase da sua mão e disse: pastor, eu estou aqui lhe esperando, porque eu sou um diácono, eu sou um Zé Ninguém, eu não tenho outra função a não ser carregar as bagagens do pastor e a mala do pastor.
E aí ele foi dizendo isto durante todo o percurso da viagem, esperando que o pastor Lloyd pudesse lhe dar uma palavra de que ele estava certo, concordando com a ideia dele. Porém, o pastor percebeu que ele se sentia bem em falar aquilo e que aquilo não era uma pobreza de espírito. Simplesmente ele fazia aquilo para aparecer. Era pura aparência de humildade. Meus irmãos, não adianta ter apenas a aparência, tal como estes que já foram citados. Nós somos enganados pelas peles das ovelhas, mas Jesus, ele vê por dentro da ovelha. Aleluia, glória a Deus. Jesus vê o interior. Jesus não se engana. Você é pobre de espírito? Essa é a pergunta que todo cristão deve fazer. Nós devemos fazer para nós mesmos. Eu tenho pobreza de espírito? Eu sou pobre de espírito? Aleluia. Ou você está debaixo da total submissão de Deus? Ou você pratica aquilo que vem na sua mente? Humildade de espírito aponta para a total ausência de orgulho pessoal. O mundo, meus irmãos, de hoje que nós vivemos, expressa grande crença na autodependência, na autoconfiança, na autoexpressão. Eu lembro quando o zagueiro central da seleção brasileira, Thiago Silva, alegremente chorou depois que terminou o jogo e que eles tinham ganhado. Então, a mídia logo manifestou seu descontentamento, como se o zagueiro e capitão da seleção brasileira, da seleção canarinha, estivesse mostrando um lado de fraqueza. Porém, o irmão Thiago Silva, ele estava agradecendo a Deus pela vitória, porque ele sabia que toda vitória vem de Deus e que mais aquela vitória na sua carreira não era pela sua força, não era pelo seu empoderamento pessoal, não. E nem ele estava demonstrando timidez de espírito, não, e nem fraqueza e nem temor, mas ele estava reconhecendo que ele é dependente de Deus. Aleluia. Segundo ponto. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus continua ensinando que o reino dos céus pertence aos pobres de espírito. O reino dos céus não é um reino terreno de poderio militar. Não, o reino dos céus é um reino a ser implantado dentro da pessoa pobre de espírito. É Deus dominando a pessoa a partir da sua consciência. Foi esse o reino que Jesus veio implantar. Jesus então, meus irmãos, vai desconstruindo a ideia do Messias libertador, do jugo dos romanos, pela força, e ensinando que seu reino, a priori, é espiritual, que perpassa pela implantação na vida de cada de nós, e que somente no futuro
é que ele irá reinar sobre a terra. Jesus está nos ensinando, meus irmãos, que o reino dos céus é o governo de Deus, reinando nos corações e na vida das pessoas diariamente. Aleluia. Certa vez, meus irmãos, alguém disse: conheço um homem cujo comportamento se parece com um crente. Trata dos seus negócios direitinho, não rouba ninguém, nunca matou, faz tudo direitinho, faz tudo para não brigar, ajuda os necessitados, dá esmolas e fala manso. Certamente que Deus habita nesse homem e ele com certeza é salvo, mesmo que ele não tenha confessado que seja crente, mesmo que ele negue que é crente. Meus irmãos, se fosse assim, era uma injustiça, pois as pessoas com esse temperamento, tem muitos por aí, mas outros, meus irmãos, são iracundos, outros são ligeiros, outros lerdos e passivos, outros ativos, pois isso é biológico, não do temperamento, é algo do temperamento de cada um, meus irmãos, de cada pessoa. Cada um é cada um e nós nascemos diferentes. Isso faz parte do temperamento, isso faz parte do caráter. Mas isso não quer dizer, meus queridos, que isso seja pobreza de espírito. O comportamento deste homem citado aí em cima. Este não é um requisito básico de Jesus para entrar no reino dos céus. A pobreza de espírito só acontece a partir do novo nascimento. Está lá em João capítulo número 3. Nicodemos era professor da lei, um homem muito bem educado, que obedecia à lei. Mas Jesus lhe disse: Nicodemos, se tu não nasceres de novo, tu não pode entrar no reino dos céus. Nicodemos, tu precisas nascer da água e do Espírito. Nicodemos, o homem precisa nascer de novo. Aleluia. Para entrar no reino dos céus. Agora já nascidos de novo para Cristo, por causa da crença, devemos manifestar o caráter cristão. Aleluia. Glória a Deus. Você percebe quão essencialmente é diferente o crente do incrédulo? Podemos fazer as seguintes indagações. Já fazemos parte desse reino? Já somos bem-aventurados com Cristo? Estamos sendo governados realmente por Cristo? Ele já é nosso Rei e Senhor? Estamos manifestando a qualidade do Sermão do Monte no nosso dia a dia? Estas são perguntas que devemos fazer para nós mesmos. Disse Jesus: examine-se o homem a si mesmo. Eu preciso me examinar. Você precisa se examinar, meu irmão. Aleluia. Hoje é momento de nós nos examinarmos. Glória a Deus. Meus irmãos, na introdução da mensagem, nós vimos o cenário montado por Deus com as sucessões dos reinos da Babilônia, Medo-Persas, Grego-Macedônio e, por último, o Império Romano dominando os judeus. É claro que os judeus esperavam o Messias com poderio militar para livrá-los do jugo romano. Porém, o impacto da chegada de Jesus, com uma perspectiva diferente, causa confusão e divisão entre eles, divisão de opinião. Por outro lado, acontece uma grande aceitação
da parte dos menos letrados. Jesus, então, montou a equipe daqueles que o ajudaria na implantação e administração do seu reino e começou a ensinar as qualidades que os súditos do reino deveriam ter. Na estrutura da mensagem pregada, nós vemos no primeiro ponto, bem-aventurados pobres de espírito, e no segundo ponto, porque dos tais é o reino dos céus. Nela nós vimos que todo cristão deve ser esvaziado de si mesmo para permitir que o reino dos céus seja implantado nele, para ser governado por ele dioturnamente. Portanto, meus irmãos, faz-se necessário pensar se nós temos as qualidades ensinadas por Jesus como condições para entrarmos no reino dos céus. Que Deus em Cristo nos abençoe as grandezas da sua palavra. Amém.